Olá, pessoal. Estamos retomando mais uma vez o Pod Arnóbio, discutindo, como sempre, os temas econômicos e financeiros e de gestão do Estado, alagoano principalmente, das questões de Alagoas, e convidamos para conversar durante esse período o nosso Ibernon Cavalcante. O Ibernon Cavalcante dispensa um pouco comentário, mas eu sempre pedi uma apresentação e, obviamente, o nome dele é muito relacionado à questão da agricultura em Alagoas. Ele tem uma vasta contribuição no desenvolvimento agrícola e do agronegócio de Alagoas e hoje está assumindo, né, pelos conhecimentos adquiridos, o desenvolvimento da cidade de Arapiraca. Então, Ibernon, obrigado pela sua presença. Eu queria que você apresentasse mais uma vez a você e a sua secretaria e depois a gente conversar um pouco sobre essa experiência e essa expertise que você vem desenvolvendo em Arapiraca. Primeiro, professor, agradecer o retorno, o seu convite da gente retornar aqui. Como você já disse, eu sou engenheiro agrônomo, formado em 1979 pela Universidade Federal Rural de Pernambuco. Depois fui para o Rio de Janeiro, trabalhei na primeira usina de açúcar do Brasil e senti na pele todo aquele ciclo, saindo de engenho e passando para a usina. Depois vim aqui para o Estado e no Estado eu entrei na Emater. A Emater para mim, inclusive, Você é da Casa da Emater, criando origem da antiga ANCAR, transição de ANCAR, Emater, todo Perfeito, esse processo. perfeito. Né? Nesse processo, de uma estrutura que a gente tinha 700 servidores, nós temos mais de 350 técnicos de todas as... E foi uma referência técnica do Nordeste, né, Matheus? Isso, chegamos a assistir 70 mil produtores e, infelizmente, no final dos anos 90, ela foi extinta e tivemos que ir para a Secretaria da Agricultura e, a partir de 89, fiquei na agricultura. Na agricultura, a gente começamos na área de diretoria, depois fui chamado para ser secretário adjunto junto com o Severino Leão, depois fui para a superintendência, depois criamos a ADEAL, passamos lá, passamos 6 anos na ADEAL, voltamos para a superintendência e ficamos até 2020 e 2021 o prefeito Luciano Barbosa nos convida para ver o outro lado, onde as coisas acontecem com maior rapidez, que é nos municípios. Por mais a experiência que eu tinha de Estado, a gente sempre tinha um delay entre o que a gente pensava e a gente começava a implementar. E quando você vai para a administração municipal, a coisa é diferente. O que você está pensando agora de manhã, você tem que começar a fazer, às vezes, até minutos depois. Então, tem essa experiência diferente. O prefeito Luciano é um prefeito muito dinâmico, eu acho que ele faz até na hora. É você falando e mandando fazer. executar. O prefeito Luciano Barbosa, uma pessoa, eu acho, se não for o melhor administrador público, eu acho um dos melhores administradores públicos que nós temos. Não é à toa de você estar lá, lhe chamar para tocar essa missão. Não, Professor Arnóbio, ele diz o seguinte, que todo o seu secretariado foi ele quem escolheu, e escolheu todas as pessoas técnicas. Então, ele tem a sua metodologia própria, admiro bastante, eu acho que é uma administração a ser copiada, porque aquilo que nós vemos, Arapiraca, todos os dias acontecem coisas diferentes, principalmente nessa questão da estruturação social, nessa parte da estruturação no que diz respeito às boas escolas públicas boas, as facilidades de trânsito interno. Agora nós temos uma ciclovia do trabalhador, que ela está sendo feita em etapas, que faz com que, são 8 quilômetros, e faz com que essa antiga rede ferroviária, era onde eram os depósitos de lixo, todo mundo, como a gente não dá valor ao nosso ambiente, a gente colocava todo mundo lixo lá, e hoje é uma das coisas que dá prazer de você chegar e você ter facilidade das pessoas caminharem, a bicicleta, tem as 2 faixas de bicicleta ao longo dos 8 quilômetros, ou seja, uma obra de mobilidade social muito forte, numa cidade que tem a vantagem de ser uma cidade plana, e daí então você tem essa condição. E
quando ele me convidou para a prefeitura, me convidou para a Secretaria da Agricultura. Mas você sempre foi E- desenvolvimentista, não adianta. Por E mais que você passamos... tenha esse carimbo, E você passamos... tem uma contribuição fantástica Eu nesse tenho uma estado. coisa, não sabe, professor Arnóbio? Desde 97 que eu tenho uma pequena agroindústria. E uma pequena agroindústria dentro de um processo de diversificação de cultura do estado de Alagoas, que é uma agroindústria de processamento de frutas. Ou seja, a gente tem toda uma consolidação já de quase 500 anos de cana-de-açúcar em estado, mas temos também outras oportunidades. Eu acho que também isso deve ter contribuído na escolha dele. E passamos, então, 2 anos na Secretaria de Agricultura e depois ele nos remanejou para a Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo. Acho que você está num bom lugar. E aqui eu queria fazer já uma missa de corpo presente, né? Como diz popularmente. Eu tive a oportunidade de conviver com cerca de 20 municípios, trabalhos que eu consegui desenvolver em 20 municípios do estado. Quando a gente olha a estrutura organizacional, ela normalmente tem secretaria de finanças, administração e as secretarias finalísticas, que é saúde, educação e assistência social. Raros são os casos que a gente vê no organograma a Secretaria de Desenvolvimento. Então, Arapiraca, no meu ponto de vista, ela vem na frente, apesar de que já precisava e já vem há algum tempo, mas ela tem esse espírito, não só pelo povo empreendedor, mas essa visão. Então, eu já sugiro aqui aos prefeitos dar uma visitada em Arapiraca, ver o trabalho e essa prática de Arapiraca, de ter uma Secretaria de Desenvolvimento, ela vem a ser repetido e ser disseminada em todo o estado. É muito importante a gente articular todas as ações, né, com a Secretaria de Desenvolvimento, a área de desenvolvimento. Precisamos resgatar o braço social, mas não precisamos mantê-lo. A gente vinha discutindo antes. Eu preciso também retomar essa agenda produtiva. Perfeito, professor. E aí eu acho que esse é o grande desafio que nós temos. Toda essa parte estrutural está sendo construída, e isso a olhos vistos, mas a gente tem que fazer também que aconteça você gerar mais empregos, esses empregos têm uma qualificação, apoiar as inúmeras empresas que estão praticamente todos os dias querendo se deslocar para Arapiraca, ou seja, nós temos essa vantagem. Nós estamos no coração do estado, nós estamos cercados por estradas de vias duplas, praticamente em todos os sentidos. É claro que algumas ainda em conclusão, mas a gente tem uma condição, eu acho que diferenciada. Mas nada disso aconteceria se não tivesse uma gestão que tivesse um norte. E a gestão Luciano Barbosa tem um norte bem definido. Não só você estruturar a sociedade, a parte física, a parte de construção como um todo, mas também essa parte que diz respeito às oportunidades que a gente tem. E é nesse sentido que a gente, então, já tem, na nossa secretaria especificamente, eu gosto de comentar, a gente tem lá tudo escrito qual é a nossa função. Nós temos o controle das feiras. Arapiraca é uma cidade ainda, as pequenas cidades do estado de Alagoas, você vê, nós temos a feira do domingo, a feira do sábado. Arapiraca é diferente. São 12 feiras por semana, ou seja, tem dia da semana que nós temos feiras em 2 bairros. E fora isso, nas comunidades rurais, se a gente for acrescentar, fora as feiras da cidade, com as feiras das comunidades rurais, com certeza passam de 20. Então é um município diferente. E é um município em que você tem a maior distribuição de alimentos, passa por Arapiraca. As grandes empresas distribuidoras de alimentos passam por Arapiraca. Nós temos vários exemplos, que inclusive, algum desses exemplos, nós vamos fazer um evento agora no dia 8 de maio, direcionada para as mulheres, mas é um evento em que a gente quer mostrar que várias das pessoas, das empresas que cresceram através de feiras. Ela vem de uma feira, né? Vem de uma feira, entendeu? Então, é essa característica e a gente está querendo fazer com que a nossa secretaria
ela seja muito mais participativa com a sociedade. E daí, então, nós não temos lá, não temos praia, nós não temos cascata, mas nós temos essa coisa efervescente do comércio, e daí, então, a gente está fazendo de tudo para apoiar mais o turismo, que diz respeito ao turismo de negócios, e nós queremos também, e nós estamos incentivando, o turismo também pedagógico. Quando eu estava na Secretaria de Agricultura, nós fazíamos lá os eventos que eu fazia aqui, quando eu estava na Secretaria da Agricultura do Estado, que a gente tinha apoio da Federação da Agricultura, nós tínhamos apoio de outras entidades da Embrapa. Então, os eventos que a gente fazia aqui, como não houve a continuidade, nós levamos para Arapiraca. Eu me lembro uma época quando a cultura do fumo, a fumageira, entrou em declínio, né? Arapiraca chegou ao principal centro, né? Fumo branco, não sei tecnicamente, não, do fumo país. negro. Fumo negro, fumo negro. Do país, né? Depois é que ficou fumo claro, que é através da capa de charuto. Mas chegamos a ter um destaque nacional, chegou o principal, né? Professor Arnóbio, uma coisa que me chama a atenção é o seguinte: nós tínhamos pelo menos 2 multinacionais, não é nem multinacionais, empresas em que o capital maior era de países. Então, nós tínhamos uma empresa de origem espanhola, que o governo espanhol é quem tinha a maior detenção das ações, e uma empresa francesa, que também era o governo francês. E aí, é claro que essa época passou. A gente tem que encarar. E vocês, todo mundo dizia: olha, Arapiraca vai embora, vai sair do mapa do desenvolvimento de Alagoas. Ela conseguiu dar um pulo, um salto, né? Redefinir todo o seu processo produtivo. E aí surgiu várias áreas, ou seja, como você já citou, o maior centro de distribuição, os 2 principais centros logísticos do Nordeste, junto com Campina Grande. Alagoas teve a honra de ter Arapiraca representando o principal centro logístico do Nordeste. E como está a mandioca, né? Quais são, né, os dinamismos que foram criados, a cultura da mandioca lá em Arapiraca, como é que... Aí veja bem, só lhe aproveitar um pouquinho daí. As empresas que estão em Arapiraca, elas não só trabalham no estado de Alagoas. O mercado delas não é só em Alagoas, como você bem colocou. Passou a ser um mercado regional. Então, essas empresas trabalham nos estados vizinhos, ou seja, existe todo esse fluxo, mas o importante é que, como se fosse um cais, passa por Arapiraca para depois haver essa distribuição nos outros municípios. A nossa cultura da mandioca, a gente já teve, a gente ainda continua sendo uma cultura muito importante, porque é uma cultura em que ela aguenta desafios ou desaforos do clima. E nós nós já chegamos a ter, só no município de Arapiraca, mais de 80 casas de farinha, mas essas casas de farinha foram paulatinamente desaparecendo em função das questões trabalhistas e ambientais. À medida que o Ministério Público começou a exigir que esses ambientes tivessem toda uma certificação trabalhista, toda a certificação ambiental, em função do tradicionalismo que a gente às vezes é muito refratário de querer aceitar, então isso ficou um pouco. Mas continuamos a ser exportadores de mandioca. Então, toda essa microrregião do agreste de Alagoas, ela é exportadora de mandioca. Acho que é o principal centro. Nós mandamos mandioca até para o Rio Grande do Norte. Por aí dá para entender, não é? Mas para Pernambuco, todos os dias, para Sergipe, todos os dias, para Paraíba também, e até o Rio Grande do Norte a gente encaminha. Surgiu do nada, mandioca. A gente era importador de tudo, a gente passou a exportador. Exatamente. Com Arapiraca como esse epicentro, né? E recentemente, a questão de 3 anos atrás, tivemos uma grande empresa nacional na parte de fécula que se instalou no município de Junqueiro, e a partir daí a instalação lá aconteceu por conta da BR-101, quer dizer, essa questão de logística que você entende muito bem, mas ela beneficia a região como um todo, e a gente continua sendo, você bem colocou,
quando chegamos a 40 mil hectares de fumo, quando se pensou, disse, espera aí, 40 mil hectares na região do Agreste, na hora que se quebrar isso daí, vai quebrar a economia? Não. Reduzimos isso para 6, 7 mil hectares. E os dados estatísticos, inclusive eu apresento os dados estatísticos que eu aprendi contigo, num dos seus blogs, quando você começa a destacar a importância do Nordeste e com dados que a gente pega, tendo o apoio dos institutos de pesquisa em termos de culturas, a gente nota ainda que nós temos uma importância fundamental. Se a região do Agreste e Arapiraca está inclusa, hoje diminuísse a produção de mandioca, haveria uma repercussão a nível de região Nordeste, pelo menos. Outro dia eu estava vendo algo em torno de uma reportagem falando da cassinocultura. É verdade que vocês estão desenvolvendo a cassinocultura, produção de camarão, na cidade de Arapiraca? A cassinicultura é uma coisa relativamente de pouco tempo, 4, 5 anos passados. Poucas pessoas, inclusive da região, sabiam que existem ali, não é só o município de Arapiraca, mas principalmente no município de Coité do Noé, que tem a maior área. E o motivo disso é que é interessante, a gente vai explicar. Mas Coité do Noé, Arapiraca, Limoeiro de Nadia e também um pouco de Gaci, esses municípios hoje, para a gente ter um impacto, nos oferecem 1.200 toneladas de camarão por ano. E é camarão da água salgada, é camarão do mar. É o camarão Lipotemus vanamei, que é o camarão mais consumido no mundo. É o camarão em que os grandes centros de comercialização, seja na Europa, seja nos Estados Unidos, o que for, é o camarão do Pacífico, é um camarão dito popularmente que é o Nelore, fazendo comparação, seria o mesmo a referência do Nelore em termos de bovinocultura para o Brasil. Quer dizer, haveria essa comparação daí. E como a gente já falou em outras ocasiões, eu adoro essa exploração. Quando a gente chegou lá, a gente deu um incentivo maior. E esse incentivo foi desde o produtor até a gastronomia. E, inclusive, no ano passado, nós fizemos um festival gastronômico do camarão, com sucesso. Quando passasse há 10 anos atrás, ninguém pensava numa... É muito criativo o que aconteceu, o empreendedorismo das pessoas. O que aconteceu é que ali nós temos o Rio Coruripe, e o Rio Coruripe ele sempre tem um teor de sal alto, que não é possível trabalhar na irrigação. E no município de Gaci tem várias afluentes do Coruripe que tem uma concentração de sal maior ainda. Eu queria abrir um parênteses aqui. O rio Coruripe, quando ele passa em Arapiraca, ele é conhecido como Rio Poção. E ele nasce no município de Gaci. Mas o nome dele oficial é Rio Coruripe, que vai desembocar no mar, no município de Coruripe. Aí veja bem, algumas pessoas que levavam fumo para o Rio Grande do Norte começaram a ver que no Rio Grande do Norte, em situações semelhantes, em situações de pequenos riachos, drenos naturais, com alta concentração de sal, havia a produção de camarão. Então essas pessoas trouxeram, e é claro que depois de trazer, a gente começou a ficar o olhar técnico. A partir daí começamos a fazer seminários. Esse ano vai ter inclusive o 3º seminário da cassinicultura no estado de Alagoas, e é feito lá em Arapiraca. Isso, quando nós começamos na Secretaria da Agricultura, houve mudança de secretário. Eu estou achando muito bom, porque está sendo continuado isso. Mas vamos pegar a oportunidade, como eu já falei aqui, da questão do turismo gastronômico. Aí começamos com a questão do camarão, como te falei, sucesso absoluto. Em 2 dias, em 10 horas, em 2 happy hours, numa quinta e na sexta-feira, nós começamos com 10 pequenas empresas que não trabalhavam com camarão. A gente incentiva, então, lanchonete, pequenos restaurantes, o que for, sempre mais direcionados para MEIs ou EPP, e a gente teve, em número redondo, R$60 mil em 10 horas, ou seja, essa economia circulante que a gente vê aí, muito interessante. Partimos depois para a questão da macaxeira, que, como você colocou, prima legítima da mandioca.
A diferença é teor de ácido cianídrico de uma é suave e a outra tem um teor de ácido alto. E partindo para a macaxeira, a mesma coisa. Eu estava vendo, por exemplo, quando você você tocou num assunto que me veio. Hoje, Arapiraca, quando eu passo em Arapiraca, todos os restaurantes estão aqui, tem uma filial lá e hoje virou um centro gastronômico do Agreste, da região. Como é que se desenvolveu isso, Bernon? O que é que vocês estão, essa mágica de... Hoje você não tem restaurante de culinária japonesa, italiana, virou um centro gastronômico mesmo para qualquer visitante. Tem as coisas interessantes que são franquias, a maioria são franquias. E aí o que é que nos tocou? As franquias já determinam quais são os pratos. Então nós temos um restaurante aqui de Maceió que também tem já aqui, quem mora aqui sabe muito bem, que começou com 1 e hoje tem 3, 4. Então a franquia foi para Arapiraca, ele leva a mesma apresentação, leva o mesmo produto que for. Mas a gente ficou preocupado. Espera aí, vamos pegar então que essas franquias que venham, elas passem a absorver os produtos que são da região. Porque a gente sabe muito bem que essas franquias internacionais famosas... A produção de hortifruti granjeiro do estado. Perfeito. Tá lá. Aí a minha preocupação qual era? Se você pega uma que não é legal a gente estar citando, mas não, existe na parte de sanduíche, por exemplo, McDonald's, Bob's, o que for, eles trazem praticamente tudo de fora. E a gente lá começou a ver isso. Onde é que a gente pode, sem mexer na qualidade... Dar o pertencimento. O pertencimento, porque eles têm razão, porque eu já consumi aqui, McDonald's aqui, é claro que eu gosto aqui no estado, e já consumi fora, no Canadá, na Europa, nos Estados Unidos, o que for. E é o mesmo padrão, entendeu? Então esse é um desafio que a gente tem. Aí quando a gente, voltando, questões ligadas à macaxeira, a gente tem que ter esse desafio. Esse desafio você não pode, então, estar alterando o sabor, alterando a textura. Então tem tudo para trás, ou seja, do restaurante para trás você tem que amarrar, seja em termos de pesquisa, seja em termos de como vai ser a metodologia, qual vai ser o método de produção. Então isso excita a gente, isso torna a gente uma coisa muito legal. Quando a gente fez o Festival da Macaxeira do ano passado, professor Arnóbio, eu achei interessantíssimo porque nós convidamos, inclusive, um grupo de feiras que tem lá em Arapiraca. E aí, quando você vê a diversificação que eles têm, eu nunca tinha consumido um pudim de macaxeira. E é gostosíssimo, entendeu? Sabia não conhecia. Pois é, existe o pudim de macaxeira. Esse ano nós vamos fazer o segundo Festival da Macaxeira. A programação a gente já tem até o final do ano. Agora dia 26 e 27 de abril, nós vamos fazer o segundo Festival do Camarão. Quando chegar em 8 de maio, que eu já comecei a falar e terminei, que eu não concluí, dentro daquilo que a gente tem, o segmento das mulheres empreendedoras e inspiradoras de Arapiraca, nós vamos fazer um encontro, que isso ainda não aconteceu. O maior percentual do interior, na última RAIS, definindo das mulheres no trabalho formal, no interior, Arapiraca campeia a empregabilidade da mulher. Alagoas está na faixa de 20 e poucos, quase 30%. A Arapiraca deu um saltinho, né? Nós estamos aí na faixa dos 40%, mas eu acho que esse número não é legal. Eu acho que como a gente tem na sua normalidade o número de mulheres um pouco maior do que o número dos homens, então eu acho que a empregabilidade tem que acompanhar também e ser essa questão aí. E nesse sentido é que a gente vai fazer, como eu citei, no dia 8 de maio, o encontro das mulheres empreendedoras e inspiradoras. E aí, Arnóbio, está interessante. Nós fizemos uma pesquisa e as pessoas começavam a citar quem era que inspirou, quem era que reconhece como empreendedoras lá de Arapiraca. E nós temos, inclusive, pessoas ligadas ao comércio de alimentos, que começou numa feira e hoje tem rede de supermercado.
E é interessantíssimo que Tem nesse caso, movimento lá. todo movimento, nesse caso, isso é bastante natural em Arapiraca, uma dessas famílias, e essa família que a gente convidou, já vai para a segunda geração, saiu da matriarca, foi para os filhos e agora está sendo os netos. Então nós vamos apresentar, inclusive, no mesmo ambiente, no mesmo palco, na mesma hora, a avó e a neta, todas as duas trabalhando no mesmo segmento e passando para a gente o que elas pegaram de vida. Os outros segmentos da sociedade nós estamos tendo lá. Quando nós pensamos, eu fiquei imaginando que a gente poderia optar desde recicladores de lixo comandados por mulheres, que nós temos lá várias associações, da parte de organização de ambulantes, que no caso também é uma mulher, na parte de cooperativa agrícola, que também é uma mulher lá em Arapiraca, a principal cooperativa agrícola, e também as pilotas de helicóptero, que também são mulheres da Polícia Militar. Então eu fiquei imaginando que a gente convidaria essas pessoas, mas à medida que a gente começou a disseminar a ideia e a perguntar, então foi interessantíssimo, porque apareceu da educação, pessoas que são referência na educação, são pessoas que são referência no comércio, e o comércio o comércio como a principal atividade de Arapiraca hoje em dia, o setor de serviços, o setor de comércio. Então você tem uma diversidade, seja o comércio de veículos, que nós vamos ter pessoas lá que é um comércio muito masculino, mas nós vamos ter pessoas que têm exemplo com isso, pessoas que começaram numa escola de pré-primário e hoje tem universidade ao seu controle, ou seja, isso está me entusiasmando muito, porque eu digo nas falas que a gente tem feito, que é um evento em que nós queremos que as jovens de 15 a 80 anos, elas conversem entre si e que as pessoas que já vêm com experiência inspirem as pessoas que ainda não estão determinadas o que fazer. Eu digo isso porque eu sou pai. Arapiraca, mais uma vez, no pioneirismo do empreendedorismo. E a gente espera que isso ocorra um feedback. Se acontecer um feedback, muito provavelmente a gente vai transformar nisso, em vez de ser um evento, num programa. Hoje a Arapiraca está desenvolvendo rotas da cachaça, tem produção, como é isso? O Arapiraca, por ser epicentro, hoje já está, inclusive, motivando várias áreas do Estado, várias regiões do Estado, a entrar nessa rota. Como é essa rota da cachaça, esse Festival da Cachaça? A nossa secretaria, como é Desenvolvimento Econômico e Turismo, a gente então tem uma superintendência de turismo. E dentro dessa superintendência, a gente está vendo aquilo que é emanado do governo federal através do Ministério do Turismo, aquilo que a gente está tendo uma aproximação que eu estou achando legal com a Secretaria de Turismo aqui do Estado, e foi criado a Rota da Cachaça relacionado às cachaçarias do Agreste. E daí então, no final do ano passado... Muito boa iniciativa. No final do ano passado, houve uma reunião em que as principais empresas, os principais vínculos relacionado ao turismo, nós tivemos uma reunião, nós tivemos depois um jantar e a gente começou a discutir como é que você faz com que, através de entendimento, através do apoio público, você desenvolver aquela atividade de uma forma mais ampliada. Então, você faz os agentes se comunicarem. Se comunicarem. Então, houve o lançamento da Rota da Cachaça, pegando ali a região do Agreste, e a gente já tem lá também a produção de cerveja e chopp artesanal. E muito recentemente a produção também de gin. Então, com isso, nos dias 13 e 14 de setembro, dia 13 é o Dia Nacional da Cachaça. Então, nós vamos ter lá, no dia 13 e 14 de setembro, com o apoio da instância do Agreste, com o apoio da Secretaria de Estado, com o apoio de várias entidades outras, do SEBRAE, que é o nosso principal colaborador, nós vamos ter então o Festival da Cachaça, do chopp e do gin. Ou seja, caracterizando que essa parte de turismo, junto com a gastronomia, a gente acredita que e tudo isso de forma regional, a gente acredita
que a gente pode desenvolver e pode fazer com que aqueles dados que você levantou da distribuição das riquezas do PIB do Estado de Alagoas, elas têm uma concentração ainda maior na região da Agreste, mesmo sabendo que na região do litoral, em função da tradicional cana-de-açúcar, em função de que as indústrias são mais instaladas nessa área, a questão do gás, a questão do petróleo que for, então quem sabe não, existe um PIB maior, mas a gente tem que usar a nossa criatividade, os nossos meios que a gente tem para fazer um desenvolvimento local e regional. Quando eu digo local e regional, porque eu acho que Arapiraca tem a obrigação, como Arapiraca é o centro hoje regional de tudo, seja de segurança, seja de educação, seja de saúde, então nós temos então que dar esse exemplo e a gente tentar fazer alguma coisa ou tentar fazer o máximo possível. Mas eu queria já terminando, eu acho que a conversa, o tempo voou com essa nossa conversa, mas eu não poderia querer saber um pouco sobre, já vi também movimentações em Arapiraca sobre o Observatório de Desenvolvimento do Trabalho, ou seja, vocês sendo pioneiros, eu acho que nenhum município do interior do estado vem fazendo esse trabalho, de organizar isso num grande observatório para aproximar o trabalho com o capital juntos e criando um sistema de articulação. Que esse observatório que está sendo colocado em Arapiraca, está sendo instalado, cada dia eu vejo as movimentações nesse sentido. Passo na Federação da Indústria, o pessoal animado com a questão de Arapiraca ser esse ponto de convergência no interior do estado. Nós queremos, professor, aproveitar as oportunidades que estão à vista. Nós temos a Universidade Federal de Alagoas, nós temos a UNEAL, nós temos o IFAL, que tem cientistas, e no caso específico do observatório, a Federação da Indústria, esse observatório já tem por volta de 1 ano e meio que for. Nós aplaudimos essa ação que a Federação da Indústria fez, através do presidente Zé Carlos Lira, que foi colocar lá um observatório da indústria, tendo como base, tendo como apoio diretamente professores, técnicos vinculados à Universidade Federal de Alagoas. E como já seria... Já está tá funcionando lá. E a gente ficou com um olho grande, vamos assim dizer, em que nós participamos todas as últimas quinta-feiras do mês da reunião da Federação da Indústria. E toda vez que e o observatório fica junto da sala de reunião. Toda vez que eu vejo ali e vejo que ali se discute a socioeconomia, as opções, as oportunidades que a gente tem em Alagoas, eu sempre fico pensando que aquilo que é discutido lá, ele tem que ser difundido para todo o estado. Não só, como eles sempre dizem, nós precisamos de perguntas que nós vamos atrás de respostas. Eu acho que todos os municípios teriam que ter perguntas e teriam que encaminhar essas perguntas ou para núcleos específicos, como eu já citei aqui, da UFAL, inclusive o seu núcleo que trabalha muito bem essa questão, e existem outros colegas seus também que fazem isso, ou a gente já mais próximo da indústria, que é, no caso, esse observatório que a indústria da Federação da Indústria está fazendo. E no nosso caso, a gente tem mais um argumento. A partir do ano passado, nós deixamos de ser o Cine estadual e passamos a ser o Cine municipal. Então, nossa vinculação agora é direta com o Ministério do Trabalho. E o Ministério do Trabalho nos incentiva a que a gente faça um observatório do trabalho. Primeiro Cine municipal do estado. Exatamente. Né? Tirando o Maceió, ou que seja, já tem. E aí nós pegamos um prédio novo, nós tínhamos o Cine num canto, numa determinada localização, e a Casa do Empreendedor em outra localização. E nós então pegamos uma área nova, o prefeito reformou uma área da antiga Receita Federal, ficou um prédio lindíssimo, e nesse prédio a gente colocou lá o Cine e a Casa do Empreendedor. E a gente está trabalhando toda essa sinergia. E lá dentro nós estamos agora em fase que nós vamos ter que implantar o Observatório do Trabalho, porque não adianta, eu tenho os números, já passaram pelo Cine mais de 60 mil pessoas, mas a gente precisa saber o que é que aconteceu efetivamente com essa vida
depois que passou por lá. Aonde ele está? O que é que aconteceu em termos sociais? O que é que aconteceu em termos econômicos? Quer dizer, senão a gente fica sem saber se as políticas são eficazes ou não. Então, esse observatório vai ser nesse sentido, mas também esse observatório na indústria, e nós vamos agora, no dia 13, fazer com que aconteça uma reunião lá no município de Arapiraca, no gabinete do prefeito, envolvendo todos os secretários, envolvendo a federação da indústria e, muito provavelmente, a gente deve fazer um convênio entre as instituições. E eu espero o seguinte, como na hora que a gente faz um convênio com a Federação da Indústria, a gente está fazendo um convênio indiretamente com a universidade. No caso lá, a gente já tem um convênio com a universidade, mas a universidade, e a gente tem essa aproximação maior com o campus Arapiraca, quando estou falando é o FAO. Mas a especificidade de se discutir a socioeconomia, você está tendo a partir, ao meu ver, de forma muito concreta, porque, volto a repetir, lá o lema que eles têm é nos faça as perguntas que nós vamos procurar as respostas. E daí então a gente tem entusiasmo que isso cresça e, é claro, que sirva de exemplo para outros municípios, como muito bem você colocou. Bernão, infelizmente o nosso tempo já esgotou, mas não dá para a gente sentir, e essa nossa conversa dá para a gente afirmar que Alagoas tem desenvolvimento. Né? O exemplo de Arapiraca, essa visão sempre empreendedora, sempre inovadora, de trazer essas práticas é importante a gente ver que o Estado, os sinais de saídas do Estado. Né? Eu estava vendo os dados, por exemplo, do FPM, Alagoas está entre os 3 maiores municípios, os municípios que mais cresceram sua participação, graças a iniciativas disso. E essa experiência da Secretaria de Desenvolvimento. Eu ainda sou daquelas pessoas apaixonadas pela questão do desenvolvimento. Desenvolvimento social não pode estar desassociado da questão do desenvolvimento econômico. Ele pode puxar, ele vai diminuir, vai resgatar parte do nosso processo de exclusão, da nossa dívida social, que é muito grande, e a Arapiraca é o exemplo disso. Então, eu queria agradecer a sua participação aqui e vou deixar para as suas últimas considerações. Professor, muito obrigado em nos ouvir, em nos orientar, porque eu acho que nessa conversa que a gente está tendo, eu saio daqui, inclusive, com novos indícios, novas orientações. Toda a sua experiência, não só como professor, mas como gestor público dentro do governo do Estado, lhe credencia para ser uma pessoa exemplar em se falando de desenvolvimento socioeconômico do Estado de Alagoas, tem que se associar a Arnóbio Cavalcante. E daí, então, essa oportunidade da gente estar aqui e ao vivo a gente está fazendo essa discussão, eu saio daqui mais entusiasmado e eu tenho certeza que quando a gente repassa isso, quando as pessoas que nos veem, quero até já dizer, o blog anterior que nós fizemos aqui, que foi um outro tema, um tema ligado à agricultura, as pessoas nos procuram e querem saber mais informações. Eu digo que coisa boa, que blog legal, porque está discutindo socioeconomia, está discutindo saídas, está discutindo opções, e que a gente tem que acreditar e a gente tem que fazer com que a gente tenha a obrigação de fazer diferente. Muito obrigado pela opção. Que saúde, a visão e o modelo de Arapiraca seja disseminado em todos os municípios do nosso estado. Obrigado.